Então, apareceu aí para vocês o link de gravação. Bom dia, pessoal. Vamos dar início à aula sobre desenho mecânico. Hoje, dia 6 de abril. E a gente vai falar sobre montagens e submontagens dentro do SolidWorks. Tá? Semana passada a gente falou, semana inteira, sobre teoria referente a elementos de fixação mecânica, tanto permanente quanto móveis. Esses elementos de fixação, a gente vai utilizar eles justamente nesse momento aonde a gente vai começar a realizar as montagens, ou seja, a junção das peças que a gente tem para trabalhar em conjunto, né? Aqui dentro da ferramenta do Unifor Online, material didático, essa atividade, aula prática número 12, rodízio, é justamente o que a gente vai trabalhar hoje. Então, se você observar, ela aí é um desenho técnico, onde ele traz desenho de 5 componentes distintos, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, o primeiro desenho, tem aqui a discriminação dele, na mesma planta existem 5 componentes. O segundo componente aí, ó, que fala o desenho dele, o terceiro, o quarto e o quinto componente. Eles chamam aqui 1, 2, item 3, item 4 e item 5, né? Tem a denominação dele, a escala. E embaixo aqui vocês vão observar uma peça, 2 peças, 4 peças, ou seja, é o número de vezes que ele se repete dentro da montagem, tá? Aqui temos uma vista em corte da montagem, que é uma instrução de montagem que ajuda a gente a entender o posicionamento dos elementos. Então, o que é interessante a gente conversar aqui sobre isso hoje? O que é interessante a gente conversar sobre isso hoje? É a questão de desenhar as peças e realizar a montagem. Então, eu vou fazer com vocês aqui o desenho, pelo menos um componente. Depois desse componente, a gente vai pegar ele, vai inserir ele na montagem e vai começar a ver as restrições de montagem, ou seja, as ligações, como a gente deve comportar, colocar cada elemento, quais são os graus de liberdade que eles devem ter para que ocorra o funcionamento do mesmo, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp ou aqui mesmo no chat do aplicativo, e aí a gente vai seguindo na sequência. Então, pessoal, a gente já trabalhou 3 workbenches aqui dentro do nosso software, né? É o terceiro agora que a gente está entrando. A gente começou lá nas peças, onde a gente trabalhava a peça individualmente. Vimos o desenho técnico da mesma, onde a gente coloca as vistas, rotas, aplica o corte, né? E agora a gente vai trabalhar a questão da montagem. Outras pessoas que não entraram ainda, eu estou colocando aqui no grupo, ele está pedindo uma autorização hoje, não sei o porquê ainda, mas depois eu desculpa. Pronto, vamos lá. Então, quando a gente usa montagem, quando a gente já tem um certo número de peças desenhadas, digamos que a gente não tem nenhuma peça desenhada, a gente vai começar aqui, ó, em peças, ok? Quando ele abre aqui o workbench de peças, vamos começar a desenhar o nosso elemento. Então, se a gente for lembrar aqui, por exemplo, temos aqui o desenho do nosso rodízio, né? Mas vamos observar, então, o que a gente vai trabalhar aqui agora. A gente vai fazer o desenho apenas desse componente aqui, ó, inicialmente, da roda. Aqui tem todo o detalhamento técnico dele. Se você observar aí, ele está uma vista em corte, tá? Então eu consigo descobrir que isso aqui é um eixo vazado, aqui é a região de material dele, né? Toda a geometria dele, as dimensões, as medidas, a unidade de medida deles é em milímetro, tá? Então o que eu tenho aqui no canto, no carimbo da folha, a discriminação de qual é a unidade de medida.
E aí eu consigo observar todos esses elementos. Então, nós vamos pegar ele aqui e vamos começar a desenhar ele. Só lembrando, para quem chegou depois, lá dentro do Inform Online, aula número 12, tá? Já está disponível no material didático, o A Planta, esse desenho técnico aqui. Então, quando a gente for começar a desenhar ele dentro do Solid, como seria? Vamos lá. Só um instante. Vou apagar esse aqui. Ficou. Pessoal, quando eu olho aquela roda, vejo mais ou menos também, outra coisa interessante a gente observar é o posicionamento aqui dela, ó, na isometria. Então, quando a gente for montar o nosso componente, essa aqui é a forma com que ele vai estar disponível lá, né? É a forma de trabalho dele. Duas coisas muito interessantes. Vamos começar a falar sobre montagem. Geralmente, o elemento é desenhado na posição que ele é utilizado. Já a montagem, ela também ou pode ser desenhada na posição de montagem, ou se ele não tem uma posição exata, fixa, logicamente o rodízio desse vai trabalhar virado para baixo, a maioria das vezes da sua vida, mas a gente também pode montar na melhor representação do elemento, ou seja, quando demonstra a melhor forma de caracterizar todos os elementos. Então, se a gente desenhasse na posição original, essa base ia cobrir boa parte da vista, então talvez ficaria meio inviável desenhar, montar ele naquela posição. Então, a gente vai fazer uma montagem aqui dele nesse sentido de posicionamento. Tá? Quando a gente colocar lá na isometria, dessa forma seria o ideal que ele ficasse. Ok? Então, voltando aqui para o software, vamos começar lá, né? Ó, esboço. Vou colocar aqui na isometria para eu escolher o plano que eu desejo. Vou trabalhar nesse plano, eu vou desenhar a roda inicialmente. Quando eu olho aqui o desenho da roda, vou fazer o meu planejamento de desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar justamente esse detalhe aqui, ó, essa geometria, tá? Por que essa geometria? Existe uma ferramenta no software chamada extrusão por revolução. A roda ela tem um perfil circular constante. Então basta desenhar o perfil e mandar revolucionar em volta de um eixo que vai chegar à nossa geometria. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos voltar. Deixa eu só apagar esses quadrados que ficaram aqui. Então vamos lá. Já estou no plano, né? Que vai representar a geometria. Vou desenhar a geometria, o esboço do meu componente. Me preocupo inicialmente com a geometria, depois com dimensões, tá? Então aqui eu tenho mais ou menos a geometria do meu componente. Vou fazer algumas restrições. Que restrições? Essa linha aqui, ó, botão direito, ela é vertical, né? Ó. Não ficou, desculpa. Aqui, ó, vertical. Botão aqui. Botão direito, vertical. Ficou vertical. Essas duas linhas, clico numa, shift, clico na outra, vou deixar elas coincidentes. Mesma coisa essas aqui, ó, elas são coincidentes. Essas aqui também, coincidentes. Tá? Alguns detalhes interessantes dentro da montagem. Essa linha aqui que faz esse V lá, vocês vão ver que essa e essa linha, elas são perpendiculares. Então, eu consigo deixar elas aqui já perpendiculares. A gente colocando as medidas, elas vão chegar nas características desejadas. Então, eu vou começar a fazer a montagem, a terminar o desenho. Então, eu vou vir aqui, ó. A dimensão desse componente é de 50 milímetros. Tá? Se é de 50, daqui para o centro aqui eu vou colocar metade, né? Eu vou deixar ele no centro. 25. Aqui na montagem, ele fala que esse nosso componente aqui tem 10 milímetros. Tá? Se aqui tem 50, aqui tem 10, dá 40. A divisória entre eles aqui daria o quê? 20, né? Poderia fazer as contas, só para a gente deixar ele no centro. Lá em cima desse elemento para esse, ele tem uma dimensão de 40. Ok? Mesma coisa. Se ele tem 40, aqui embaixo tem 50, eu tenho uma diferença de 10, 5 para cada lado, né? Então, eu vou colocar 5 aqui, ó, para que ele fique no centro. Ok? Vamos ver espessuras. Uma coisa muito interessante. Lá no desenho, se você olhar ele aí, ó, ele traz diâmetros, né? Nessas medidas.
Então, a gente vai trabalhar lá como se fossem os raios, porque eu vou trabalhar a revolução. Então, observando aqui, ó, o diâmetro do furo aqui é um diâmetro de 20. Então, eu vou falar que daqui para esse ponto existe uma medida de 10. Tá? Esse diâmetro lá é 35. Então, aqui eu vou colocar 35 dividido por 2. Mais fácil do que eu escrever 17,5. Ok? Esse aqui de fora, ó, ele tem um diâmetro de 100. Ou seja, essa nossa medida aqui vai ser 50, né? E esse aqui ele tem uma medida de 90, ou seja, 45 de diâmetro. Quase tudo está escuro, falta só o quê? Esse Vzinho, se a gente olhar lá, ele tem uma angulação entre eles aqui, ó. Ah, eles não são perpendiculares, pessoal, eles são 80 graus. Eu tinha colocado aqui a perpendicularidade, ó, vou excluir ela, botão direito excluir. Então tá aqui, ó, ele tá solto. Vou colocar aqui a dimensão dele, desse ponto para este. Aqui, ó, é 80 graus, como ele fala lá. Vou só subir um pouquinho 40 aqui, ó, para vocês observarem. Tá aqui o 80. Ah, ele tá meio torto, hein? Tudo bem. A gente vai colocar aqui esse aqui com esse aqui, ó. Eu poderia colocar aqui uma distância zero coincidente, só para ele ficar no centro, ok? E aí eu vou dividir ele. Eu sei que daqui para cá, ó. Oi, ele tem 10. Oi. Só para saber aqui uma coisa. Na Sim. instalação do software, eu tenho que ir no site do SolidWorks para fazer isso. Certo. Mas aí eu tenho que, tipo, como se botasse para comprar e ele depois atualiza para versão Tem um estudantil. roteiro. Dá uma olhada lá no roteiro. Beleza. Ó, a gente tem esse Eu, roteiro de instalação aqui. Pessoal, vocês têm que seguir passo a passo o roteiro. Se vocês observarem ele aí, deixa eu só mudar aqui o zoom dele. Ele fala passo a passo cada momento da instalação, onde você baixa, quais são as sequências lá que você pega, o que você aceita e o que você não aceita, onde é o download, quando você descompacta, qual você instala, qual o modelo, né? Aí quando você vai inserir aquele serial que você recebeu por torpedo, cada um vai receber o seu e vai fazendo a sequência, tá? A única diferença beleza, onde é que eu vejo isso? é o 2019, 2018 e 2019 é o modelo que a gente está usando, tá? Vai estar disponível já o 19 e 20. A gente ainda não passou para o 19 e 20. Estamos no 18 e 19. Ok? Não, eu falo, isso aí tá no material didático, é? Aí também. Tá tudo material didático. Então, para Beleza. quem está em atividades acadêmicas, se a gente voltar aqui, não é que ele fechou minha aba. Se a gente voltar lá no material didático, bastante. Aqui, ó. Roteiro para instalação do software, ó. Aqui em tarefas acadêmicas, ok? Valeu, professor. Beleza. Vamos só alinhar aqui nossa pecinha componente, porque ele não ficou alinhado. Vamos olhar aqui, ó, qual foi a restrição que a gente... Ah, aqui, ó. Ele está alinhado com essa geometria. Vamos excluir ela aqui, ó. Como que eu vou deixar ele centralizado? Ele já está alinhado com o centro. Então, como aqui tem 10, essa linha estaria alinhada com essa, né? Ó. Pronto, aí ele ficou no centro. Pessoal, pode parecer estranho, mas se vocês observarem, essa geometria que foi desenhada, ela é similar a essa metade da circunferência aqui, ó. Justamente isso aqui, ó, que a gente desenhou, né? Se você observar aí. Então, voltando lá, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui nas linhas, colocar na linha de centro. Vou traçar uma linha de centro, do centro até este ponto. Ele não está aparecendo porque tem essa linha de cota na frente, mas ela está aqui, ó, nossa linha de revolução, tá? Vamos fazer o seguinte, vou colocar ela do outro lado. Uma linha de centro. Ah, se eu fizer com a linha comum, dá certo? Dá. Você clica com o botão direito para a construção. Ela já está aqui, ó, marcada porque a gente usou de início ela. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Em vez de extrusar o material, se eu colocar nessa extrusão convencional, ele vai crescer nesse sentido. Ó. Não é o que a gente quer. O que a gente quer?
que ele faça a revolução. Lá do lado, a base revolucionária, por revolução. Clico nele, ele já identifica a minha linha de centro e com isso vai desenhar, ó, a geometria da nossa roda. Vou dar um OK aqui. E aqui temos a nossa roda desenhada. Tá? Ah, mas se eu precisar editar ela, colocar ela em alguma característica, mudar algum parâmetro que eu não vi anteriormente. Mesma coisa, a gente vai voltar aqui na árvore, ó, né? Se eu observar aqui, vou clicar aqui na setinha, botão direito, em esboço, eu edito o esboço. Está aqui o nosso esboço. Ó, né? Consigo alterar qualquer medida dele. Quando eu saio dele aqui, eu tenho a nossa revolução. Ok? Revolução, ela é bem interessante, como é uma roda completa, mas dependendo da montagem ou do componente que você for desenhar, não necessariamente a revolução por corpo completo. Eu posso trabalhar ela por angulação, por exemplo. Aí os 360, ó. Opa. Vou tirar 90 graus aqui, vou tirar um quarto dela aqui, né? 270, ó, vou dar um OK. Ela vai ficar aí com um quarto de revolução. Então, você pode trabalhar componentes distintos com essa mesma ferramenta. Então, se eu for fazer um eixo ou um componente que tem uma geometria linear em torno de um eixo, né, uma revolução, essa é a melhor ferramenta para você trabalhar isso aí. Então, vou só editar ele aqui. Nossa revolução aqui é por 360 graus completa, né? Ok? Então, aqui nós temos o primeiro componente. Vou pegar, vou salvar ele. Vou criar uma pasta aqui. Eu já tenho alguns desenhados. Vou criar uma nova pasta aqui. Aula do dia 6 aqui, eu vou colocar, né? Como se fosse a aula de hoje. Aqui dentro da pasta, então eu vou salvar ele como roda, né? O rodízio, como a gente achar melhor. Vou colocar a roda, né? Vou dar um salvei ele tranquilamente. Não tem problema, posso fechar o arquivo, posso deixar ele aberto, como a gente achar melhor para desenhar o próximo componente. Então vamos desenhar o segundo componente, pessoal. Não é no mesmo workbench, é um novo componente. Novo, peça. Ok? Vamos desenhar outro componente. Vamos olhar aqui. Talvez algumas pessoas teriam dúvida na montagem desse elemento. Vou desenhar ele aqui com vocês, tá? Os demais eu já vou pegar pronto lá que a gente já tem na montagem, que tudo nosso é trabalhar a montagem hoje. Ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui essa geometria, nós vamos desenhar ela. Ela tem 100 por 40, eu vou desenhar primeiramente a base, depois eu vou subir ela, raio de 15. Então, vamos lá. Vou colocar na isometria. Clicar aqui em esboço. Selecionar no plano que eu quero usar, eu vou usar esse plano superior aqui, ó. Então, a nossa pecinha lá, ela tem uma geometria, mais ou menos, na base dela, retangular. Ela tem uma dimensão de 40 aqui, por 100. Estou olhando para o lado, porque eu estou olhando as fotos aqui, viu, pessoal? Por 100. Ela tem um fillet aqui nessa extremidade, ó, com um raio de 15. Vamos ter aqui nosso raio para 15. Nessa extremidade, nessa. Ok? Temos 2 furos, tá? Com diâmetro de 10. Esses furos, eles estão, não sei se eles estão no mesmo centro, deixa eu fazer só uma avaliação aqui. Avaliar, medida. Essa medida, ela tem 70, não, elas não estão no mesmo centro, tá? Os furos, eles estão a 60, então eu volto aqui no esboço, vou fazer 2 furos aleatórios aqui, não me preocupe inicialmente com nada. Sei que eles estão alinhados, clico em um botão Shift no próximo. Vou falar que eles estão horizontalmente alinhados. A distância entre eles lá é 60. Então aqui, ó, vou colocar 60. Se eles estão a 60 um do outro, daqui para o centro eles estão a 30, né? Pronto. E lá fala também que eles estão a 15 dessa geometria. Então daqui para essa linha, eles estão a 15 milímetros. Ok? Só vou fechar a janela aqui. O sol saiu e tá pegando a nossa cara aqui. Pronto. Beleza?
Pronto, temos eles. O que falta para a gente finalizar a geometria deles? O diâmetro, né? O diâmetro dele é um diâmetro de 10 milímetros. 10 em um, 10 em outro. Aqui nós temos a base da nossa peça. Vou pegar e vou acrescentar material a ela. Recursos, ressalto extrudado. A espessura dela é de 10 milímetros. Fizemos, se você observar aqui na montagem, desculpa, aqui no nosso desenho técnico, é como se a gente tivesse desenhado essa base por completo. Aí essa parte de cima, como eu faço? Muita gente vai ter dúvida nisso aí, vai vir perguntar, e vocês vão olhar justamente esse ponto do vídeo, né? Nós vamos pegar aqui, ó. Se ela está aqui em cima, eu posso desenhar ela tanto nessa superfície quanto nessa. Eu vou desenhar nessa porque, para mim, pela minha estratégia de montagem, é mais fácil. Então, ó, vou clicar nessa superfície aqui de trás, clicar em esboço, vou deixar ela de frente aqui pra gente, ó. Tá aqui ela. Se eu olhar lá a nossa geometria, como que ela é? Ela tem um círculo e ela tem um triângulo fechando o círculo, não nesse ponto. Eu vou clicar em qualquer outro ponto dele, para ele pegar uma tangência. Clico nesse setor, nessa extremidade, nessa outra extremidade, e venho aqui também para outro ponto. Digamos que eu cliquei num ponto aleatório aqui. Tá? Vocês estão vendo que ele tem uma marcação aqui de tangência, mas aqui é apenas de coincidente, né? Ele não está tangente. Então eu clico na linha, Shift ou Ctrl, clico no círculo e vou falar que ele é tangente. Ó. Olha lá o que vai acontecer. Ele vai ficar tangenciando a nossa peça. Posso vir aqui já em aparar entidades, aparar até mais próximo, recortar essa parte de baixo. A geometria que a gente quer é essa, né? Vou olhar aqui no nosso desenho as demais medidas. Então, isso aqui, ó, a gente tem agora um raio de 20, para finalizar o corte, dimensão. Aqui a gente tem um raio de 20, beleza? Opa, ficou torto, né? Por quê? Vamos fazer algumas restrições. Eu sei que essa peça e o centro aqui, ó, cliquei no centro, shift, cliquei aqui, eles são verticalmente alinhados, ó, eles estão alinhados. Essa altura deste centro até aqui embaixo é de 50 milímetros. Olha aí, tá? Que mais que ele tem? Ele tem um furo. Não seria interessante eu fazer o furo agora. Por quê? Se a gente olhar o desenho, aqui é a vista frontal dele, né? Dá para ver o furo aqui. Mas se você observar por cima, você vê que ele tem uma saliência. Se eu fizer o furo agora, quando eu for fazer a saliência, eu vou ter que fazer o furo novamente. Então, eu adiciono todos os materiais, depois eu removo todos os materiais. Tá? É a forma mais coerente de você desenhar a sua peça. Adiciona tudo e remove quando necessário. Então, está aqui feita a geometria, ó como ela está na peça. Tá? Só ver se as medidas estão certas aqui. Opa, eu coloquei 50 daqui de baixo. Está vendo que tem 10 e 50 daqui de cima? Vamos olhar lá. Então, seria 60 essa nossa medida aqui, né? Ó. Vou voltar ele de frente aqui para a gente. Ó. Essa medida daqui é 60, porque ela pegaria 10 daqui e 50 daqui para lá. Pronto, agora está mais coerente. A espessura dela, 10 milímetros aqui, ó. Ok? Para dentro, né? Então, vou vir aqui, ó. Tá aqui ela. Recurso, ressalto extrudado. Opa, ele está indo para o outro lado. Tá errado? Né? Tá, só inverter aqui, ó. Inverter a direção. Dimensão de 10 já está. Vou dar OK. E aí a gente desenhou essa parte de cima da nossa peça. Tá? A geometria toda fechada. Vou entrar nessa superfície. Esboço. Vou deixar ela de frente aqui para a gente. Professor. Essa saliência que ele tem aqui. O que seria essa saliência? Professor. Oi. No caso, não ficou 70, não? Ficou 60 em cima, mais 10 embaixo? Ficou 50. Vamos voltar aqui. Então, eu vou sair desse esboço. Ó, vou cancelar ele aqui. Sair. Tá? Vamos olhar aqui nosso desenho. Clica com o botão direito aqui em esboço. Editar. Ficou 60, mas aqui de baixo. Ó. Se a gente olhar o desenho, deixa eu abrir ele aqui. Ó, ele tem 50 dessa linha até ele.
e 10 aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, dá 60. Se eu voltar lá sim. no desenho, eu coloquei 60 de baixo, mas eu poderia ter colocado aqui, ó, 50, né? Daqui, ó. Desse ponto até esse, ó. Aí seria o 50. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Um ponto interessante. Quando eu tracei a linha até aqui embaixo, não sei se vocês viram, mas a gente pegou a restrição aqui da extremidade, né? Tá aqui, ó, coincidência marcada. Então a gente chegou até esse ponto, chegou nesse, clicou para a linha ficar presa naqueles pontos. Se a gente não fizesse isso, quando a gente desse material nela, talvez teria uma linha de corte aqui, ó, mostrando a diferença, ela não teria contato aqui, né, ó, nessa superfície com a outra, né? Não teria contato entre essas duas superfícies, ok? Então vamos botar aqui nesse nossa geometria, esboço, né? Nessa superfície está selecionada, vou colocar ela de frente para a gente. Vamos fazer o nosso ressalto. Nosso ressalto, eu pego no centro aqui dele, ó. Vou abrir qualquer extremidade. Posso colocar a medida, como também eu posso vir aqui, ó. Botão direito, clico numa, seguro o Shift, clico em outro. Vou falar que eles têm tonar ou radial. Eles têm a mesma diâmetro, eles vão ficar iguais, radialmente similares. Ele está aqui desenhado. Se a gente olhar lá no nosso desenho, ele é um ressalto de 5 milímetros, ó, tá? Então, eu vou dar aqui um ressalto extrudado de 5 milímetros. Né, ó. Ok. E agora sim eu vou fazer todos os furos, né? Ó. Ou, na verdade, só um furo. Entro nessa superfície, esboço, seleciono ele, vou deixar ele aqui de frente para a gente. Vou desenhar aqui, ó, um círculo, pode ser aleatório, não tem problema, né? Vou dar a dimensão dele. Esse nosso furo aqui, ele é de 16 milímetros. Tá? E o posicionamento dele, vou clicar nele, vou segurar o Shift ou Ctrl, clicar nesse outro círculo e falar que eles são concêntricos, né? Ó. E ele vai lá para o centro e fica travado. Recursos, como é um furo, eu vou cortar. Esse corte, ele pegou só os 5, vou falar que ele é passante, né? Para passar toda a peça, não tem problema. Ok. Temos aí a nossa peça. Nosso item número 3 montados, ó. Né? Ele chama de suporte aqui, ó. Então eu vou vir aqui, vou salvar ela. Já tem a nossa roda lá salva, né, ó. Tá aqui, ó, nossa roda. Vou salvar agora o suporte, né? Coloco 01 aqui porque eu posso ter alguma outra versão depois, posteriormente. Então salvo nossos recursos. Pessoal, tendo aqui nossos elementos montados, se vocês olharem aí, a gente tem a roda, né? E o suporte já montados, desenhados. A partir de 2 componentes, logicamente aí para montar o rodízio você teria que ter todos, os 5 componentes. Não preciso desenhar replicado, porque eles são similares. Na montagem a gente vai inserir 2, 3 componentes dele, quando eles se repetem. Tá? Então, quando eu tenho toda a montagem, como eu já tenho aqui montado justamente dentro da aula, só abrir ela aqui para a gente. Então, aqui, ó, deixa eu aumentar os itens. Eu tenho justamente o documento que vocês receberam lá no Fórum Online. E aqui eu já tenho desenhado os componentes, tá? E aqui uma montagem já pré-estabelecida antes. Com todos os componentes já montados, então a gente já montou a roda e já montou o suporte. Faltaria ter desenhado o eixo, o pino e a base. Eu vou aproveitar eles, porque o nosso intuito hoje não é desenhar esses componentes, é fazer a montagem, justamente a gente vai começar agora. E é realizar a montagem desse componente. Quando a gente vai fazer uma montagem, existem algumas regras que a gente tem que levar em consideração. Primeiramente, vocês já devem ter visto aqueles vídeos de montagem no YouTube, ou animações, ou pelo Instagram, onde muitas vezes a peça explode, né? Tipo assim, você tem a montagem, as peças começam a se soltar e se separar uma da outra, depois elas se juntam novamente, né? Aquilo ali é uma ferramenta que a gente vai aprender a utilizar, vai ser explodida. Tá? Dentro do desenho técnico, ela é utilizada. Paloma, já falou já essa parte do ângulo, só um minuto, viu? E aí, qual que é a ideia? É vocês pensarem no quê?
Toda vez que eu for montar um componente, eu tenho que levar em consideração a montagem real física dele. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o arquivo da montagem já. Quando eu for fazer a montagem aqui, eu tenho que levar em consideração o posicionamento das peças. Então, por exemplo, eu não posso colocar essa aba, depois essa outra aba, o eixo que está aqui dentro, ó, e por último a roda. O software, ele é burro, ele vai permitir a roda passar por dentro do outro corpo e posicionar ali dentro da roda, dentro da posição dele. Mas corretamente na vida real a gente não tem como fazer isso. Eu teria que colocar uma aba, ou colocar o eixo, a roda e a outra aba, ou colocar uma aba, fazer fora o eixo e a roda e depois encaixar os dois ali na montagem. Ou seja, são montagens que a gente tem que pensar na vida real. Por que isso? Se eu não pensar na vida real, quando a gente for usar a vista explodida e gerar explosão automática, por exemplo, e vai acontecer justamente a nossa montagem errada. Ela vai passar uma peça sobre dentro da outra, uma pela outra, né? Através da peça, uma através da outra, que é errado numa montagem. Certa montagem, ela vem na sequência correta que a gente deseja montar, ok? Então, quando você vai começar uma montagem, é uma coisa recomendada, são duas coisas. Primeiramente, é o nosso novo Workbench aqui, então eu vou clicar aqui em novo. A gente vai trabalhar montagem agora, ó. Quando eu clico aqui em montagem, dou OK. Ele vai abrir um Workbench de trabalho similar ao da peça, só que você vai ver que as ferramentas são um pouquinho distintas, tá? Aqui ele já abre a janela para a gente começar a inserir peça, eu não vou inserir agora, eu vou fechar ela aqui. Então aqui você vai ver uma coisa diferente, ó, inserir componentes, posicionamento, algumas ferramentas de replicabilidade desses componentes, padrão linear, circular, referências de geometria e assim por diante, né? Tem outras configurações que a gente vai aprender posteriormente. Tem aqui também layout, esboço, avaliar. A gente vai aprender mais para frente a usar essas ferramentas. Nosso intuito hoje é apenas montar um componente. Quando você monta o seu componente, a primeira coisa que você vai inserir é uma peça. Qual peça? A peça base da sua montagem. Para que a montagem ocorra de forma correta, o que acontece? Eu preciso ter um elemento de referência. Geralmente, o elemento de referência é o primeiro a ser inserido dentro do componente. Posso mudar isso posteriormente? Posso. Mas o primeiro componente inserido é justamente o que vai ser a referência para as demais peças. Como assim referência? Ali, tecnicamente, a nossa roda ela vai girar, correto? Para a nossa roda girar, uma das peças tem que ser fixas. Porque senão, quando eu mandar girar, vai girar todo o corpo, todo o elemento montado. Então, a roda gira em relação à base. Então, o correto seria o quê? Vou vir aqui em inserir componentes. Não tenho a base aqui desenhada. Ah, mas eu posso vir aqui, ó, procurar. Tá aqui a que a gente desenhou, ela está numa pasta anterior aqui, ó. Opa. Aula prática, rodízio. Está aqui ele. É a nossa base. Posso clicar aqui na base, abrir. Ela vai posicionar a base aqui. Professor, como foi que você fez para duplicar essa peça quando você fez o projeto de revolução? Pessoal, eu vou dar só continuidade na montagem, depois eu tiro alguma dúvida de vocês, tá? Mas essa aula está gravada e daqui a pouco vai estar disponível para vocês lá no Unifor Online, com toda essa sequência. Tudo que a gente fez aqui na aula está gravado, e aí a gente vai... Vocês vão poder assistir quantas vezes voltar, dar pausa, como precisar, ok? Isso dá só continuidade por causa do tempo para a gente fazer a montagem. Então, inserir a base. Tá? A base é como se fosse o nosso primeiro elemento. Ele está aqui, ó. Tá? Tem gente que gosta de colocar todos os componentes de uma vez. Então, por exemplo, você vem aqui, inserir componentes. Procurar. Selecionar todos eles aqui, ó. Pino, subbase, suporte, roda e mandar abrir. Ele vai abrir tudo de uma vez aqui, ó. Né? Ó, tá aparecendo um em cima do outro aqui, ó. Eu não recomendo. Fica muito mais complexa a montagem, para você entender qual é cada componente, tá? O que eu prefiro fazer? Inserir um a um, conforme a gente vai utilizando. Então, por exemplo, colocar uma base. Qual o segundo componente que eu uso aqui? Seria o suporte. Inserir componente. Eu já tenho o suporte desenhado aqui, né? Ó, que foi aquele que ele desenhou. Vou inserir ele aqui, ó, suporte. Vou parar ele de forma aleatória aqui. Posicionei. Não se assuste. Parece que ele está perto, mas se você olhar aí, ele está em outra posição. E aí nós vamos começar
a usar as restrições de montagem, ou seja, os parâmetros de configuração de posicionamento. E quais parâmetros a gente usa? O que a gente usa no dia real? O que prenderia uma peça na outra? Posicionamentos, posicionar. Não preciso selecionar o tipo de suporte. Eu vou selecionar o que eu quero fixar com o quê, e ele vai me abrir as possibilidades. Por exemplo, vou clicar nessa superfície, vou girar e vou colocar nessa superfície. Elas não vão estar em contato uma com a outra, né? Uma vai encostar na outra. Tecnicamente, se eu olhar aqui, ó, elas já estão sendo mostradas. Então, ele abre aqui para a gente, ó, coincidência, paralelismo, perpendicular. Esse cadeado, ele trava os dois elementos, angular. Essa setinha aqui, ó, vai mudar o sentido, ó, se elas não estão no mesmo plano, né, uma sobre a outra. Posso voltar ou dar OK. Vou dar OK porque elas vão ficar uma sobre a outra. Tecnicamente, se você olhar aqui, ó, tá uma em cima da outra. Ó. Pode parecer que não, mas quando eu mexo, ó, é como se elas estivessem uma encostada na outra. Ó. Tá? Ela não está se afastando. Parece dar a sensação de afastamento, mas ela já está uma apoiada sobre a outra. Qual seria a próxima orientação de fixação nossa? Se a gente fosse colocar um parafuso prendendo aqui, a gente vai usar um pino já já. Então, eu tenho que posicionar. Eu vou falar que esse furo aqui, ó, não é a aresta. O furo, ó, a superfície dele, vai estar o quê? Alinhado com este, né? Ó. Olha lá, ele foi e alinhou. Se a gente observar aqui, ó, eles estão alinhados. Né? O próprio software aqui já deu para a gente aqui a possibilidade, ó, de perpendicular, paralelo, tangente, coincidente, é o que a gente quer, né? Concêntrico, desculpa. Vou dar o OK aqui. Ficou concêntrico ali. Se eu tentar mexer a peça aqui agora, olha o que vai acontecer. Ela está girando sobre o componente. Por quê? Ela já está limitada com a base e com o centro. Pessoal, olha que interessante. Se eu clicar aqui na base, é porque ela não mexe. Porque ela foi o primeiro componente a ser inserido. Ela está fixa. Se eu clicar aqui com o botão direito nela, vocês vão ver aqui, ó, que ele dá a opção de flutuar. Por que flutuar? Porque ela está fixa. Se eu clicar na outra aqui com o botão direito, fixar. Por que ele não deixa flutuar? Porque ela já está flutuante, né? Ela tem que ficar fixa. Então, ou seja, essa peça está fixa. Qual seria a segunda restrição de montagem? Uma linha outro furo? Posicionar. Vou colocar esse centro com esse centro. Opa, ele já foi para a posição. Vou dar um OK. Está aí nossa peça montada e fixa na posição, né? Ou seja, eu já tenho esse elemento posicionado a esse. Posterior a essa montagem, poderia colocar os pinos agora? Poderia, vamos colocar depois. Coloco os 4 de uma vez posteriormente. Qual seria o terceiro item a ser colocado? O eixo, né? Inserir componente. Não estou com ele aberto, procurar. Eixo, abrir. Posicionei aqui nosso eixo. Quando eu for observar a montagem dele, como que ele é montado? Primeiramente, logicamente, eles têm esse furo dele concêntrico com esse furo, né? Ó, não é a aresta, pessoal, é o furo. Ó, ele já deu uma concentricidade, né? Ó. Não está preso ainda, ó. Você vê que ele passa pela peça, ele está solto aqui, né? Falta uma restrição. Qual seria essa restrição? Posicionamento. Essa superfície dele aqui encosta nessa superfície aqui de dentro dele, ó. Nessa aqui. Ó, ele já foi lá e já tocou um no outro. Vou dar o OK aqui. E fez o toque. Ele está ali posicionado. Quarto item a ser inserido. A roda agora, né? Inserir componente, roda. Está aqui a nossa roda. Como que a roda vai trabalhar aí do sistema? Ela vai... Esse centro dela vai ficar alinhado com o cêntrico, com este eixo. A roda não tem lado, poderia inverter aqui, não faz diferença para a gente. Tá? Vou dar o OK, ela está aí. Pessoal, olha que interessante agora. Se eu colocar a roda aqui, se eu observar, deixa eu colocar aqui na vista pelo posicionamento, que é mais fácil para a gente visualizar. Vocês conseguem ver aqui, ó, esse é o limite do nosso eixo. Se eu colocar a nossa roda aqui dentro, ó, você vê que ela, se eu encostar ela aqui, sobra um lado da, se eu encostar aqui, você vê que ela tem uma distância diferente aqui, ela tem uma folga aqui dentro. Quanto seria essa folga? Posso vir aqui em avaliar, medida. Se eu medir aqui no nosso eixo, por exemplo, dessa aresta até essa, que é onde ele fez o recontato, ele tem 56 milímetros de comprimento. E a nossa roda?
desse ponto até esse aqui, ó, dessa superfície, ela tem 50. Ou seja, eu tenho 6 milímetros de folga. O que é interessante eu fazer? Dividir a folga por igual, 3 para cada lado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui em montagem, posicionamento. Vou falar que esta superfície e essa da base, elas se tocaram inicialmente, mas elas não vão se tocar, elas vão estar paralelas, só que vai existir uma distância entre elas. Tem aqui uma medida, ó, distância. Quando eu clico aqui, ele já dá o valor que ele estava anteriormente, só que eu vou falar o quê? Como eu vou dividir 6 em 2, 3 para cada lado, então aqui vai ser 3 milímetros. Quando eu colocar 3, olha lá onde ela já posicionou a peça. Você vai ver que já tem uma folga lá. Vou dar o OK. Então ele posicionou a 3 milímetros dessa e, consequentemente, a 3 dessa, que tinha diferença de 6. Aqui pode não parecer para vocês que vai girar, porque a peça ela é constante, tipo, ela é linear, né? Não tem nenhuma diferença. Mas olha que interessante, por exemplo, se no meio da montagem eu tiver algum problema de referência, de tamanho, de diâmetro de furo, posicionamento, eu preciso mudar minha peça. Eu posso voltar lá na minha montagem da roda, aqui, ó, né? Se eu fizer alguma alteração nela aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer uma marcação aqui no centro, aqui, aleatória, tá? Só para a gente poder visualizar lá que ela está girando. Então, vou fazer aqui, ó, como se fosse uma marcação de raio. Opa, não. Vamos usar esse aqui convencional mesmo, que é mais fácil. Ele não vai aceitar o meu raio aqui. Aqui eu abro ele. Vamos só fazer algumas configurações. Esses são concêntricos. Vou colocar só uma medida aqui, só para a gente não usar. E professor, não. Não, é porque tava tudo escuro aqui, era como se eu tivesse apagado a tela, mas voltou já. É só algum delay aí da internet. Ele volta. Tranquilo? Mas fiquem tranquilos que a gravação ela é completa. Vocês vão poder observar ela lá depois. Tá? Estou só colocando aqui algumas medidas aleatórias aí, só para a gente poder desenhar nosso elemento. Como se fosse essa geometria aqui, né? Vou cortar ela. Opa, corte. Passante. Então, eu fiz uma alteração aqui na peça, né? Ó, aleatória, tá? Só para a gente poder visualizar lá. Vou salvar ela aqui. Tá? Então, tá aqui a nossa peça salva novamente. Quando eu voltar lá na montagem, os modelos contidos na montagem foram alterados. Gostaria de constituir agora? Sim, ó. Eu quero manter. Ou seja, se você observar aí, ó, a peça já foi alterada, a nossa roda, tá vendo? Ela já sofreu a alteração que a gente fez lá. E aí, se eu clicar nessa roda e girar, olha ela girando aí, vocês conseguem ver? Ou seja, ela está com as restrições que permitem que ela gire. Ela não sai do eixo, ela está alinhada com o eixo, a gente colocou essa referência, ela não corre para as laterais, a gente colocou restrição para isso, mas não tem restrição de giro, né? Que é o certo, ó. A rodinha ela vai girar conforme o funcionamento dela, tá? Para dar continuidade nessa montagem, o que eu preciso montar agora? O outro suporte. CD componente. Ah, mas tem que desenhar o suporte do outro lado? Não, eles são similares. Eles são só espelhados. Vou inserir o suporte novamente. Está aqui ele. E vou posicioná-lo. Como? Posicionamento. Então, eu sei que essa base está em contato com essa. É a mesma posicionamento que a gente fez anteriormente. Esse furo, ó, está alinhado com este furo, né? E este furo está alinhado com este furo. Se eu der um OK aqui, vocês vão ver que ele se posicionou lá de uma forma em que a gente tem todo o nosso elemento previamente montado. Ah, se eu mexer na roda, travou? Não, não travou. Está lá ela girando do mesmo jeito. Eu posso clicar aqui, mandar ela girar. Ah, mas se eu quiser mexer os outros componentes, eles estão travados. Por quê? Por causa das restrições que a gente colocou de montagem. Tá? O que está faltando para a gente finalizar nossa montagem? Os pinos. Inserir componente. Vou procurar ele aqui, ó. Pino. Abrir. Então, como funciona esse pino? Esse pino ele é o travamento
Poderia usar um parafuso do elemento de máquina, a gente vai ver isso mais para frente. Vamos familiarizar primeiro com a montagem, depois a gente vai ver o toolbox lá. O diâmetro dele está alinhado com esse diâmetro. Olha lá, já posicionou. E essa face está alinhada com essa face. Opa, alinhou lá, só dá um ok. Está ali ele montado. Ó. Se olhar o lado de baixo, ele também está zerando lá a peça, né? Ó. Ou seja, o pino está inserido. E são 4 pinos na nossa montagem. Então, vou inserir ele lá 4 vezes. Né? Então, se eu ver aqui, eu coloco outro. Opa, inserir um componente. Eu prefiro inserir um por vez. Vou inserir os 4 aqui logo, só para... Porque não é interessante colocar todos de uma vez assim. Vocês vão ver já já. Ó. O que acaba acontecendo? Ah, eles estão próximos ali. Quando você mexe para posicionar um, olha como eles estão posicionados aleatório. Nessa vista, parece que um está próximo na posição do outro, né? Mas depois, por exemplo, se eu vier aqui e mandar colocar ele alinhado com esse, ele pode sumir na peça. E aí dá uma dificuldadezinha de você achar ele depois. Então, posicionamento. Esse aqui está alinhado com esse centro, furo, né? Ó. Olha ele lá dentro. Ah, já está na altura? Não, não está. Eu não posicionei. Se eu clicar nele e arrastar, ó, olha ele solto aí, ó, andando, né? Então, eu sei que essa superfície, contato com essa. Pronto, agora sim. Agora ele está travado ali, ó. Vamos posicionar os outros, ó. Essa, opa, eu tinha uma aresta lá selecionada antes, né? Ó, o que aconteceu? Ele chamou para lá. Se eu der OK aqui, vai ficar travado. E se eu der OK aqui, travou minha peça lá. Putz, e agora? Não consigo mais voltar ela para a posição. Olha aqui na montagem, olhem sempre na árvore do produto. Olha aqui na árvore, posicionamentos. Vou clicar aqui na setinha. Aqui está discriminado ó, todos os posicionamentos que a gente fez. Ó. Se aquela nossa distância 3 estivesse errado, o que eu faria? Eu viria aqui nela, ó, tá vendo aqui, ó, distância, botão direito, editar. Tá aqui 3. Se fosse 4, ó, vou colocar 4 aqui. 3, na verdade, ela aumentou, vou colocar 4 aqui. Olha, ela já pré-posicionou com 4. Se fosse 2, olha ele pré-posicionando com 2. Na verdade, é 3 mesmo, né? Ok. Ah, esse aqui ficou errado. Venho aqui com o botão direito. Ou eu edito, ou excluo e coloco de novo. Posso editar, ó. Botão direito. Essa aresta é errada, ó. Não é essa aresta. Botão direito, vou excluir ela. E vou selecionar o furo que eu quero, que é esse aqui, ó. Ele não aceitou. Vamos limpar a seção. Essa superfície com este furo. Ele não está aceitando, pessoal. Vai dar um erro aqui. Vou ter que excluir ela, então. Não sei por que não aceitou. Geralmente ele permite lá você mudar. O eixo, eu não desenhei ele agora porque já estava desenhado, mas vocês conseguem desenhar aí pelo desenho, pelo projeto, tá? Se eu fosse desenhar todas as peças, ia gastar muito tempo aí da aula. Não ia dar tempo de fazer o desenho e a montagem da peça no horário da aula. Na sequência que vocês pudessem observar. Então, vamos lá. Vou posicionar aqui ó, o furo com esse eixo. Tá? Essa superfície com esta aqui. Ok. Beleza. E o último lá, posicionamento. Ó, esse diâmetro, né? A circunferência com esse furo. Alinhou. Olha como ele estava fora, né? Essa superfície, posicionamento com essa. E aí a gente conclui a montagem do nosso elemento. Então, se você observar, são componentes distintos que, trabalhando em conjunto, geram o nosso componente. Aí a nossa roda, ela está aqui livre, ela gira. Ó. Se eu clicar aqui e arrastar ela, ela gira lá livremente. Aí vocês vão começar também a trabalhar outras características muito interessantes do software, que é a renderização do material. Então, por exemplo, se eu abrir lá a nossa roda, daqui ela, e vou aplicar material a ela, posicionamento, material, posso vir com o material aqui, ó, botão direito, editar material. Aqui vai abrir diversos elementos para a gente, ó, ligas de alumínio, ligas de cobre, ferro, aço, né?
materiais aleatórios, titânio, outras ligas, por exemplo, magnésio, plásticos, quantidade, fibra de carbono, borrachas, madeiras. Vamos falar com essa roda de madeira? Vou colocar aqui um cedro, um carvalho aqui, ó. Clico nele, aplicar e fechar. Olha como aparece a nossa rodinha aí, ó, já com a textura de madeira. Pessoal, aqui não é textura, ela é feita de madeira. Se eu vier aqui, ó, em avaliar propriedades de massa, ele vai dar pra gente, eu vou abrir outra tela aqui. Essa nossa rodinha de madeira, que é o cedro, ela pesa 72 gramas. Tá? Observando ela aí. Se eu voltar lá para a montagem agora, ó, nem salvei nem nada, ele já altera lá a configuração da nossa rodinha. Vamos abrir aqui lá o nosso suporte. Vou pegar o suporte. Não vou adicionar material a ele. Vou colocar aparência. O que é aparência? Uma coloração. Então, eu seleciono aqui o suporte, né? Ó. Vem aqui nessa lateral, tem aqui, ó, aparência, cenas, destaque. Clico aqui em aparências. Posso colocar qual a diferença de material e aparência. O material, ele vai mudar a composição do componente. Então, o componente ele é feito daquele material. A aparência é como se fosse uma pintura. Então, eu posso vir aqui nele, por exemplo, ó, vou falar que ele tem, ó, olha aí, vidro, ó, textura de vidro. Você coloca aqui uma textura de vidro, ó, ele fica meio transparente, ó. Vidro azulado aí, ó. Aqueles bem antigos, né? Luzes. Tem uns LEDs aqui, ó. Se ele for um LED vermelho, ó, como ele fica incandescente aí, né? Amarelo. Pedra. Pavimento. Um asfalto, ó. Olha ele é asfalto, como se fosse um asfalto. Isso aqui não é composição de material, isso aqui é só aparência, como se fosse uma pintura. Orgânico. Água. Olha, de água parece vidro, né? Ó. Uma água, o céu. Com nuvenzinhas aí, ó. Então eu posso colocar aparências nele, né? Vamos colocar aqui uma aparência de pintado, vamos falar que ele é... Aqui eu posso ver algumas pinturas, mas sólido, né? Vamos falar que ele é vermelho? Tá aí, ó. Quando eu for lá na nossa montagem, ele já aparece na caracterização do vermelho. Por que os dois? Lembra que é a mesma peça? Eu só inseri ela 2 vezes na montagem? Ou seja, tudo que eu fizer em uma vai fazer na outra. E assim por diante. Então, vocês podem renderizar, começar a fazer a prototipagem virtual do seu elemento. Ou seja, você faz a montagem, gera o seu elemento. Daqui você pode gerar aquele PDF 3D. Vamos salvar ele aqui, ó. Arquivo, salvar como, né? Vamos só posicionar ele aqui corretamente. Colocar aqui na isometria. Está aí na distância. Arquivo, salvar como. Está na mesma pasta. Vou colocar aqui como PDF. Montagem teste. Tá? Vou colocar aqui, porque ela está toda pintada. E salvar com PDF 3D. Tem aqui, ó, a opçãozinha aqui, ó. Vou salvar. Ele vai pedir para pensar um pouquinho aí, fiquem tranquilos. Ele está renderizando, tá? Fiquem calmos. Pronto. Está aqui na nossa pasta. Toda vez que abrir essa pasta, pessoal, você vai ter que autorizar, porque ele é um executável. Opções, confiar neste documento. Clicou na tela, ele vai começar a montar aí, ó. E vai aparecer o nosso rodízio em PDF. Então, posso dar um zoom aqui nele, posso clicar e rodar ele, ó. E aí fica justamente o componentezinho que a gente montou agora, renderizou, desenhou, né? Ok? Tranquilos? Vamos voltar aqui para o nosso software, mas o intuito ver agora PDF 3D. E aí a gente fez a montagem do componente. Então, qual que é a missão de vocês essa semana? Desenhar os componentes lá que a gente já colocou no Unifor Online. A nossa aula número 12 está disponível lá no material didático.
Vocês vão desenhar os componentes numa pasta, né? Como a gente mostrou aqui para vocês, ó. Faz uma pasta, desenha todos os componentes, tá? Realiza a montagem, salva a montagem. Então tá aqui ó, a nossa montagem, né? Salva. Aqui ela não está renderizada porque eu não salvei ela ainda, depois a gente renderizou. Então tem todos os componentes desenhados. E com isso, você gera a sua montagem. Se eu precisar mandar esse arquivo para o professor, para a minha equipe, para o meu chefe, para o meu cliente, eu mando só ele. Pessoal, cuidado. Lembra que a gente, nas primeiras aulas, a gente falou sobre a hierarquia dos documentos, como armazenar, como arquivar eles? A partir desse momento, essa montagem ela faz referência a esses componentes. Ou seja, existe um link entre eles. Se eu pegar só essa montagem e levar para outro canto e mandar abrir, ela não vai abrir. Porque ela vai procurar os componentes e não vai estar lá. A partir desse momento, essa pasta, que está aqui, ó, né, como se fosse essa que a gente desenhou tudo, ela tem que andar em conjunto. Ou seja, ela vai andar toda ela em conjunto para que, quando eu mandar abrir o rodízio, ele puxe os links dos componentes e faça a abertura da nossa montagem. Ok? Tranquilo? Relembrando vocês, 2 pontos interessantes. Esse material já está disponível lá no Fórum Online. Então, se você olhar aqui, ó, dentro do Fórum Online, tarefas acadêmicas, notas de aula, aula número 12 aqui, ó. Então, é justamente esse documento que a gente está olhando aqui, que tem o desenho de todos os componentes. Isso aqui é um desenho técnico, que na mesma folha ele expressou todas as vistas necessárias para representar o elemento. Tem aqui o elemento em corte para a gente poder visualizar cada componente. Ah, como eu vejo esse corte lá na montagem? Se tiver lá na montagem, por exemplo, vamos abrir aqui a nossa montagem. Eu posso vir com a ferramenta de corte convencional aqui, ó, né? Que é da própria Solid, para a gente poder visualizar aqui na montagem. Então, se eu parar aqui no centro, por exemplo, então, ok, e colocar essa vista aqui de corte, é justamente o que aparece lá no desenho para a gente. Então, a gente vê o posicionamento do eixo, a gente vê que não tem nenhuma peça sobreposta à outra, né? A roda tem uma distância de montagem daquela feita. Se eu girar ela aqui, ó, eu vejo como que ela gira dentro do componente, como ele se comporta, né? O eixo também ele pode girar, porque ele estava solto, a gente não colocou restrição no eixo, apenas de movimentação. Ah, mas os demais componentes não andam. Não anda porque eles estão travados. Tá? Posso cortar aqui essa vista, ela volta. E depois a gente vai ver isso aí lá no desenho técnico. Porque lá no desenho técnico, se eu abrir uma folha aqui, por exemplo, ó, novo, desenho técnico. Como é que ele vai? Peguei aqui nossa folha lá da uniforme, né? Ó. Uma 4. Eu posso vir aqui e inserir a nossa montagem. Então, vou abrir aqui, ó. Opa, vamos vir por aqui. Lista de paletas. Eu vou procurar outra. Eu vou pegar essa montagem aqui, ó, que está sem renderização. Aqui eu tenho todas as vistas dela. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a vista frontal, posterior direita, qual achar melhor. Vou pegar aqui a direita, porque eu vou aplicar um corte para a gente poder visualizar. Vou posicioná-la aqui. Poderia fazer as outras vistas, ao caso necessário, né? Ó, eu não mudei o diedro, por isso que ele está fazendo diferente, tá? Vou pegar aqui, vou mudar somente a escala dela, só para mostrar para vocês, viu, pessoal, isso aqui. 1 para 2 aqui, vamos ver se ela ficou bacana. Deixa ela aqui por enquanto e vou aplicar um corte aqui, ó, só para a gente poder visualizar. Ele é vertical, aqui no centro, deu ok. Opa! Ele abriu essa janela aqui para a gente só dar o ok inicialmente. Quando a gente estiver trabalhando em elementos de máquina, ele pergunta para a gente se todos os elementos recebem corte. Tecnicamente, elementos de máquina não recebem corte. Então, eu dou ok, ele já gera aqui, ó, a vista. Vou só mudar a direção certa, eu vou dar um ok aqui. Então, só para a gente visualizar que a nossa montagem em corte está similar à montagem que aparece aqui, ó. Tá? As achuras, as renderizações,
Ele já achurou aqui, ó. As achuras aqui estão todas iguais, aqui a gente vai ter que formatar elas, né? Então, eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó. Aí eu vou editar ele, por exemplo, eu vou mudar a angulação dele aqui, ó. Vamos inverter ele aqui. 90 para o outro lado, ó. Vou dar OK. Vou pegar aqui do eixo, ó. Não vou inverter, eu vou aumentar a escala dela. Pronto, ó. Né? E aí você vai mudando características dos elementos, assim por diante. Tá? Só para mostrar isso aqui para você, a gente vai aprender isso ao longo do tempo. Beleza? O nosso intuito hoje é a montagem. Então, ela justamente a gente ter chegado nessa montagem aqui do nosso componente. Ok? Então, vai ficar a aula aí para vocês também, lá no Unifor Online. Outra coisa que eu queria dar dica para vocês, se vocês forem lá no Unifor Online, tem aqui em cima, ó, essa ferramenta aulas, ó. Já mandei até para o Torpedo para vocês, para o WhatsApp, tudo isso. Clicou em aulas, tem lá as atividades envolvidas, ó. Ninguém acessou ainda, só teve um acesso que foi o meu. Então, se você olhar aqui, ó, na aula do dia 1º, quarta-feira, já tem aqui, ó, todo o conteúdo que a gente falou de quarta-feira, ó. Os vídeos, tem o vídeo das 3 turmas, tem aqui os vídeos dentro da apresentação para vocês observarem. Esse vídeo da montagem vai estar logo, logo disponível aqui também, como outra aula, né? A aula do dia 6, que seria hoje. Ok? Tranquilos? Vou encerrar só a gravação aqui para a gente conversar.